Por que, então, que tantas ideias diferentes sobre a ressurreição existem na cristandade? Por quê? Nem todos entendem as coisas do mesmo jeito. Por um fator muito importante, que é, inclusive, o fator pelo qual muitos não entendem a Bíblia. Muitos não entendem a Bíblia. O fato de não compreenderem que Deus tratou de diferentes maneiras, em diferentes épocas da história, com diferentes pessoas e diferentes grupos de pessoas. Isso chama-se dispensacionalismo. Isso chama-se entender, dividir bem a palavra da verdade, ou seja, o que é para essa época, o que é para essa época, o que é para essa época, o que é para cada época. Se você não percebe isso, não aprendeu isso, mistura tudo numa pasta horrível, cinza. Você já ganhou massinha de modelar quando era criança? É lindo, na hora que você abre o estojinho assim, aquelas cores, aqueles bastonetes lindos, cada um de uma cor. Brinca 2 horas, deixa a criança brincar 2 horas com a massa modular. Como é que fica? Fica uma bola cinza, sem graça, porque não deixou separadas as coisas nos seus devidos lugares, as cores, né? Mas uma das razões, então, é essa que as pessoas não entendem que Deus trata com diferentes classes de pessoas de diferentes maneiras. Outra coisa é que as pessoas não entendem o que é mistério. O que é mistério? Porque lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51, fala assim: eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, nós seremos transformados. Mistério, na Bíblia, é algo que Deus escondeu, manteve secreto, inclusive dos santos do Antigo Testamento, dos profetas. Os profetas não sabiam desses mistérios, que foram revelados só no Novo Testamento e foram revelados para a igreja. Tem vários mistérios. A igreja, por exemplo, já é um mistério, que ninguém sabia disso no Antigo Testamento. Então não adianta você ir buscar doutrina para a igreja no Antigo Testamento, porque você não vai entender. Um judeu, ele só conseguiria entender o Antigo Testamento lendo o Novo Testamento. Porque sem o Novo Testamento é impossível você entender o Antigo Testamento. Porque Deus revelou os mistérios no Novo Testamento, nas cartas, em especial nas cartas dos apóstolos, na doutrina dos apóstolos. Então, um desses mistérios é esse, da ressurreição, que ninguém sabia como ia acontecer, nenhum judeu sabe como vai acontecer a ressurreição, a menos que ele leia as cartas dos apóstolos. Ele não sabe. Você vai perguntar, tem gente que manda e-mail para Mário, olha o que esse rabino está falando no vídeo aqui, não sei o que. Eu falo assim, amigo, o que eu quero saber o que um rabino está falando? Isso é que nem comprar uma bicicleta com uma roda só. Falta uma roda ainda, ele não vai conseguir andar direito com uma roda só. Falta uma outra roda. Ele não tem a visão completa da revelação de Deus. Agora, então, outro assunto é o seguinte: o que confunde muita gente é Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, versículo 1. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, isso aqui é a grande tribulação, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Esse tempo de angústia, como nunca houve, o Senhor Jesus fala dele no capítulo 24 de Mateus, que é o capítulo que fala não da igreja, mas dos judeus na terra no tempo da grande tribulação. E lá no capítulo 24, quando fala assim, estarão 2 no campo, um será tirado, outro será deixado, esqueça aquilo que você aprendeu, dizendo que isso é arrebatamento. Não é, porque um pouquinho antes, um será levado, outro será deixado. Um pouquinho antes ele falou assim, que veio o dilúvio e levou a todos. Levou para onde? Levou para a morte. Levou para a morte. Então, na grande tribulação, um será levado, ou seja, um será morto, outro será deixado. É isso que significa Mateus 24. Então, esse versículo aqui de Daniel 12 está falando da grande tribulação e da libertação e proteção que o povo judeu receberá do grande príncipe Miguel, que fala aqui, né? Aí no versículo 2, é esse que eu queria chamar a atenção. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna,
e outros para vergonha e desprezo eterno. Agora é preciso entender outra coisa. O que um judeu entendia por vida eterna não é o mesmo entendimento que um cristão tem de vida eterna. A vida eterna para um judeu era a vida perene, ou vida perpétua aqui na terra, no reino terrenal de Cristo. Por isso que aquele jovem rico pergunta para o Senhor, o que farei para adquirir a vida eterna? Né? Ele fala assim, conheces os mandamentos? Tal. Ele está falando tudo no contexto judaico da coisa, não no contexto cristão. Então, vida eterna para o judeu era viver na terra. Nunca um judeu tinha esperança de morar no céu. Nunca. A esperança dele era sempre, se ele obedecesse, ele viveria para sempre numa terra que mana leite e mel, com muita paz, com muita saúde e muita prosperidade. E ele era abençoado. As bênçãos eram dadas para os obedientes para viver na terra. Agora ele fala aqui que ressuscitarão. Então, será que isso é que eles serão tirados dos túmulos? Não, não é. Isso aqui é o mesmo sentido de Ezequiel 37. É a ressurreição nacional de Israel. Deus vai, quando a tribulação termina e Cristo vem, então, para julgar os bodes, as ovelhas, separar os bodes das ovelhas, tal, e libertar o seu povo, Deus irá ressuscitar Israel. Ressuscitar Israel, tirar Israel do pó da terra, que está espalhado por todas as nações. Os anjos irão buscar aqueles que estão em outras terras, trarão ali para a terra de Israel, para começar então o reino de Cristo, conforme ele havia prometido. Então não é uma ressurreição igual está falando no mistério lá do Novo Testamento, hein? Lembra que eu falei do mistério? É um segredo, o mistério era um segredo. Esse daqui, Daniel não sabia desse segredo. Ele não sabia da ressurreição de 1 Coríntios 15, ou de 1 Tessalonicenses 4. Ele não sabia, ele ignorava totalmente isso. Aqui é a ressurreição de Israel, como fala em Ezequiel 37, e muitos tentam usar essa passagem aí, por isso que eu falo, a necessidade de entender, de dividir bem a palavra da verdade, entender as diferentes dispensações, ou você vai fazer uma salada mista, colocando tudo aí no mesmo pacote. Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me fez sair do Espírito do Senhor, me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E ele me disse, filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse, Senhor, tu o sabes. Então me disse, profetiza sobre esses ossos, e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos, eis que farei entrar em vós espírito, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso, e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Ele me disse, profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. E profetizei, como ele me deu ordem, então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Entendeu? Aqui não está falando, esses ossos são todas as pessoas que vão ressuscitar. Não, esses ossos são a casa, esses ossos são um singular, a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós mesmos estamos cortados, portanto profetiza e disse-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. E porém em vós o meu espírito, vivereis, vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz o Senhor. E outra vez veio a minha palavra do Senhor, dizendo, tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira, escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros, etc., eu acho que é só até aí, porque ele vai falar de outra coisa agora. Mas é importante esse versículo que ele fala aqui, esses ossos são Israel.
é Israel. Você não pode querer achar que isso é a ressurreição geral dos mortos. Isso é a retomada à vida do povo terreno de Deus, que será de uma vez só restaurado, tirado da poeira das nações e introduzido na terra prometida a eles. O mau entendimento de não saber o lugar que Israel ocupa nos planos de Deus e o lugar que a igreja ocupa nos planos de Deus. Quando o Senhor Jesus falou assim, edificarei a minha igreja, isso quer dizer que não existia. Não adianta que pegar Israel e falar assim, agora Cristo fez o Israel 2.0. Não é. É outra coisa, é outra esperança, é tudo totalmente diferente. As promessas são outras, o povo é diferente, é tudo, tudo, tudo. Então, se você foi criado na teologia do pacto, catolicismo, presbiterianismo, metodismo, todas essas religiões cristãs fundamentalistas, esquece pentecostalismo e neopentecostalismo, porque isso aí virou piada hoje já. Você vai pregar o evangelho, o cara olha para sua cara e fala assim, será que esse é o tonto que dá o dinheiro ou é o malandro que tira? Porque essa ficou a definição dessas religiões pentecostais e neopentecostais. Me perdoem aqueles que são verdadeiros crentes em Cristo, mas abre os olhos para você não passar de tonto diante até do mundo hoje que já está blasfemando contra Deus por causa de um mau testemunho. A Bíblia fala, por causa de vós, o nome de Deus é blasfemado no mundo. É blasfemado no mundo. Por causa desses que destroem totalmente o testemunho de Deus. Então, mas aquelas religiões que são cristãs, fundamentalistas, tal, elas seguem normalmente, nem todas, mas elas seguem a teologia do pacto, que coloca Israel como sendo a antiga igreja e agora a igreja 2.0 é Israel que tomou um banho de loja. Não é isso. É preciso entender que a igreja é um mistério, olha o mistério de novo, escondido em Deus desde os tempos eternos, só revelado aos apóstolos, a ninguém mais, nem aquele rabino que fala no vídeo lá no YouTube, ele não sabe disso. Pode contar para ele, mas ele não vai entender enquanto ele não se converter a Cristo.